Olá, tudo bem, meus irmãos? Como é que vai vocês? Eu queria começar falando uma pequena coisa, uma pequena reflexão, começando com uma pergunta que muita gente, infelizmente, tem dúvida. A pergunta seria: Jesus é Deus? O que é que você acha? Você sabia que tem muita gente que não acredita que Jesus é Deus? Pois é. Eu fiquei triste em saber que tem muitas pessoas, uns têm dúvidas, né? E outros afirmam que Jesus não é Deus. E eu queria rapidamente aqui te mostrar na Bíblia algumas referências e também alguns adjetivos que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta alguns adjetivos que comprovam que Jesus é Deus. Não tem como você olhar para esses adjetivos e não dizer, e não afirmar, e não acreditar que Jesus não seja Deus. Primeiramente, Jesus aceitava a adoração. Em Mateus 4, verso 10, Jesus diz assim: só a teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Mas de repente, quando você lê o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, você encontra pessoas adorando Jesus, pessoas se prostrando diante de Jesus. E você não vê ele dizendo assim: olha, por favor, não faça isso. Eu não sou Deus. Por favor, não me adore, eu não sou Deus. Você não vê Jesus falando isso. Você vê muito pelo contrário. Jesus é elogiando as pessoas por fazer aquilo, por ter aquele tipo de atitude, se curvar diante dele, adorar, beijar os pés dele. Então, se eu vejo na Bíblia que Jesus aceitava a adoração e ele não dizia nada, eu só tenho uma coisa em mente: ele era Deus. Porque senão ele falaria para a pessoa: por favor, não faça isso. Igual João no capítulo 22, 21, acho que verso 10 de Apocalipse, o João se prostra diante do anjo para adorar, e o anjo fala assim: por favor, João, não faça isso. Eu não sou Deus, eu sou igual a você. Eu sou uma criatura de Deus. Mas quando você vê em Mateus e nos evangelhos, você não vê Jesus repreendendo as pessoas para não fazer esse tipo de atitude. Você vê ele aceitando a adoração. Outra coisa que eu creio que Jesus era Deus: Jesus perdoava pecados. Só Deus pode perdoar pecados. E de repente você vê Jesus perdoando os pecados. É Deus. É Deus. Jesus é Deus, não tenha dúvida. Outra coisa Jesus olhava para as pessoas, para os líderes, os fariseus. Ele sabia o que se passava na mente e no coração daquelas pessoas. Um ser humano comum, normal, ele pode olhar para uma pessoa e saber o que vai dentro da mente e do coração da pessoa? Eu não creio. Somente Deus sabe o que vai dentro da mente e de um coração de uma pessoa. Somente Deus. Por isso, com essas referências, eu creio plenamente que Jesus era Deus. Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aí uma pessoa um dia me perguntou assim: Jesus era Deus? Eu falei: sim, Jesus era Deus. E Deus morre? O que é que você acha? Deus morre?
Eu não creio que Deus morre. Ah, mas Jesus morreu, e aí? Como é que fica essa situação? Nós cremos que Jesus tinha duas naturezas, uma divina e outra humana. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quando a Bíblia fala o Filho do Homem, está se referindo ao Deus homem. Está referindo que Jesus é divino, era humano. E quando fala Filho de Deus, o termo Filho de Deus é uma referência de que Jesus era Deus. Filho do homem, ser humano. Filho de Deus, divino. Então Jesus tinha essas duas naturezas. Jesus era divino e Jesus ao mesmo tempo era humano. Ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia sede, ele chorou. Por quê? Porque ele era ser humano. Mas ao mesmo tempo, Jesus ele era 100% Deus. No livro de Filipenses, capítulo 2, ali diz que Jesus se esvaziou. Jesus se esvaziou completamente da sua divindade para vir ao mundo, para se fazer um ser humano. Ele se esvaziou. Então, se ele se esvaziou, é porque ele era, antes um pouquinho, ele era Deus. E para ele ver o mundo, ele se esvaziou da sua divindade e ver o mundo se fazer carne e habitar entre nós. E passar pela agonia da cruz. A Bíblia está repleta de textos referentes à divindade de Cristo. Eu vou citar apenas alguns aqui, só alguns. João, capítulo 20, verso 28. João 8, 58. João 14, verso 9. João 5, 16 a 18. João 9, 35 a 38. João capítulo 10, verso 27. João 11, 25. João 14, 1. João 10, verso 30. João 5, 18. Colossenses 1, 16. Colossenses 2, verso 9. Hebreus 1, verso 2. Mateus 26, do verso 16 até o verso 20. Mateus 9, verso 4. Mateus 27, verso 9. Marcos capítulo 2, verso 6. Isaías 9, 6. Romanos capítulo 9, de 1 a 5. Filipenses 2, do verso 5 até o verso 7. Tito 2,13, 2 Pedro 3,11 e por aí vai. Tem vários e vários textos que revelam que Jesus é Deus. Vários e vários textos que revelam que Jesus é Deus. Para mim, bastava um. Revelando que Jesus era Deus, eu já acreditaria. Mas a Bíblia não tem só um, a Bíblia tem vários textos que revelam que Jesus é Deus. Para mim só bastava um. Se um texto sozinho falasse que Jesus era Deus, eu já acreditaria. Mas tem vários. Se você ler do Gênesis ao Apocalipse, você vai descobrir que Jesus é Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Creia que quem morreu por você não foi simplesmente um homem, mas o próprio Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida para salvar a humanidade. Creia que Jesus é Deus. Creia que Jesus é seu Salvador. E você será salvo. Em nome de Jesus, amém.